Olá, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia de Tias do Zap e Tios do Churrasco, quarta-feira, 13 de março de 2024. A gente está começando aqui mais um programa que mostra os patriotas que movimentam esse Brasil gigante. São pessoas de todas as idades, apesar da alcunha, né, pejorativa que a esquerda tentou colocar sobre essas pessoas. São pessoas de todas as idades e que adotaram esse apelido com muito orgulho, porque são, sim, apaixonadas pelo Brasil, preocupadas com suas famílias, com seus filhos, com seus netos, com a educação brasileira, com a defesa das nossas liberdades, são defensores da vida desde a concepção, enfim, são os brasileiros dos quais a gente se orgulha tanto. Eu sou a Cristina Grêmio, jornalista de Curitiba, agradeço a audiência em todos os meus canais e agora eu trago para a tela os convidados de hoje. A Naná Boton, que é coordenadora nacional desse movimento que está por todo o país, já vai falar conosco, e o Celso Cordeiro, também integrante do grupo Tias e Tios do Zap, que é um grupo do Instagram. Se você ainda não conhece, não está inscrito, já deixa o convite, procura depois no Instagram, @Tias e Tios do Zap, para conversar por mensagem direta com a Naná. Ela já orienta você para grupos de WhatsApp da sua cidade, do seu estado. É assim, né, Naná, que funciona? Tudo bem? Tudo bem, bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal lá de Cascavel, que está nos acompanhando. Então, é assim mesmo. O nosso trabalho tem sido reconhecido aí no Brasil todo e muitas pessoas têm nos procurado querendo fazer parte, né, dessa equipe aí de trabalho, de conscientização e trabalho para o bem, para o crescimento do país. Então, todos aqueles que amam o país e não querem ficar só em rede social e querem fazer alguma coisa de fato, podem nos procurar que nós vamos dar um trabalhinho para você. Exato, e aqui às quartas-feiras a gente divulga o que esses patriotas engajados, ativistas no bom sentido da palavra, têm feito pelo Brasil. Celso é um deles. Celso, já te vi em algumas manifestações, já te vi cuidando de som, você faz de tudo um pouco, né? Bom dia. Sim. Eu fico engajado, bom dia. Eu encontrei esse grupo, encontrei a Naná, né? Porque a gente procura sempre os iguais, né? Para lutar pelas causas que nós acreditamos, né? Então, meu nome é Celso, eu tenho formação em matemática, tá? Só para me apresentar um pouquinho, eu sou mestre em matemática. Atualmente eu trabalho numa loja, né? Eu sou comerciante de produtos químicos e sempre me interesso, o que me faz muito, assim, me engajar é a educação brasileira, tá certo? Porque, né, a gente viu nesses últimos 30 anos aí o nosso nível de aprendizado, de educação ter caído demais, né? Então, não sei se eu já posso falar, mas eu quero falar algumas coisas aqui sobre o PISA, né? O PISA aí, que mede o ensino dos alunos do mundo, né? 81 países, e no ensino da matemática, que é a minha área, de 81 países, nós estamos ocupando a posição 65, né? Abaixo da média, tá certo? Então, os alunos de mais ou menos 15 anos não sabem fazer problemas básicos de matemática, não sabem resolver problemas, né? Como problemas de porcentagem, problemas de regra de 3, não sabem, né? Eles saem praticamente analfabetos funcionais, né? E entram para a universidade, como abriu muitas universidades particulares também, essas universidades pegam esses alunos, eu dei aula em faculdades e universidades particulares, e a gente vê a deficiência imensa desses alunos, interpretação de texto, matemática básica, então a gente era obrigado, né, eu desenvolvia, a fazer a gente chamava de nivelamento em matemática, para o aluno ter as noções mínimas para cursar, vamos supor, um curso de engenharia. O aluno querendo fazer um curso de engenharia e não ter noções mínimas de matemáticas necessárias, né? Eu, como atuei muitos anos, vi os livros de matemática sendo tirados conteúdos, né? Na minha época de formação, o aluno aprendia as noções básicas de cálculo para entrar num curso de engenharia. E agora, se vocês pegarem, né, talvez vocês não sejam da área, mas eu sou, né, pegarem os livros atuais de matemática, não tem mais cálculo, não tem mais nada. As aulas, como eu estudei no Cefet, que eram 6 aulas semanais de matemática, hoje em dia, nas escolas públicas, tem 2 aulas, algumas vezes 1 aula semanal de matemática. Com isso, é impossível o aluno ter noções, né? Então, daí ele vai ter artes, ele vai ter estudos brasileiro, né? Estudos, não sei o quê, várias coisas aí. Ideologia de gênero. Isso, desviando o foco da educação, né? Isso a gente vê também no estudo das ciências, né? Os alunos não sabem a diferença entre peso e massa, não conseguem calcular uma velocidade média,
E que é correlato à matemática, né? Você citou, desculpe te cortar, mas você citou aí a questão da dificuldade de interpretar textos. Eu recebo muitos relatos de pais, e especialmente de professores de ensino fundamental mesmo, que encaminham alunos, às vezes, para uma aula particular, de matemática especificamente, falando da tua área, e que depois o professor de matemática diz, olha, ele não tem problema nenhum com raciocínio matemático, nem mesmo com cálculo matemático, para a idade em que ele está. O problema dele é interpretar o enunciado do problema. Ele não consegue entender a questão que é colocada para ele. Por isso ele não realiza o cálculo, não chega a um resultado. E a gente viu isso acontecer ao longo dos anos. Então, já vou deixar antecipadamente, Celso, um convite para você participar em alguma oportunidade do meu outro programa, o programa de segunda-feira, e quem não nos acompanha também, já fica o convite, às segundas-feiras eu tenho o programa Desdoutrinando, aqui mesmo nesses canais, quem nos ouve pela rádio também acompanha às segundas-feiras, às 11h30 da manhã, o programa Desdoutrinando, em que a gente discute exatamente essas questões todas, com alunos e professores, especialmente do ensino universitário, que foi onde começou o aparelhamento, mas já desceu, infelizmente, para o ensino médio, para o ensino fundamental, e eu tenho recebido denúncias até para a educação infantil. Ideologia de gênero, por exemplo, já entrou na educação infantil, professora de crianças de 4, 5 anos, ensinando as crianças que elas não são meninas nem meninos. E às vezes, em alguns casos, até denúncias mais graves, obrigando as crianças a trocar de roupa, meninos usarem saia, meninas usarem roupa de menino para se sentirem, né, como meninos, porque tanto pode ser menino como menina, enfim, uma bobajada sem consultar os pais. Eu só vou, já que esse não é o Desdoutrinando, mas é um programa em que os patriotas também se preocupam muito com educação, vou aproveitar a tua deixar a Naná falar um pouquinho, a gente já volta com as tuas considerações que eu quero te ouvir. Mas, Naná, ele trouxe a questão da educação, e as tias e tios do Zap do Brasil inteiro estão há meses já numa mobilização imensa, depois de toda aquela mobilização linda para eleger conselheiros tutelares conservadores, que, para quem não sabe, quem fez esse movimento foram os tios e tias do Zap do Brasil inteiro. Depois daquele movimento, vocês encararam essa briga, e acho que é assim que tem que chamar, da CONAI, né, da Conferência Nacional pela Educação, que agora chegou ao Congresso, graças a Deus acabou de ser escolhido o deputado Nicolas Ferreira, um deputado jovem, conservador, para presidir a Comissão de Educação, que vai passar por lá. Mas o professor Celso aqui, vou te chamar de professor agora, o professor Celso aqui, trazendo a questão da matemática, por exemplo, a importância de se ensinar matemática, no documento produzido pelo CONAI, que em tese, vai ser a diretriz para o ensino brasileiro pelos próximos 10 anos, mais de 250 páginas, eu não sei se o Celso ficou sabendo disso. A palavra matemática é citada só 4 vezes. 4 vezes. Enquanto por dezenas de vezes eles citam ideologia de gênero, eles citam racismo, fascismo, nazismo, genocídio, coisas que não tem que estar num plano de educação. Isso até pode ser discutido num contexto histórico, em algumas aulas, mas na conta da luta de vocês para fazer a voz conservadora de pais, de alunos, de avós, de professores ser ouvida nessas conferências, porque eles não estavam permitindo o debate, né? Não. Essa questão da educação é um assunto que interessa muito e eu acho que é um dos mais graves do nosso país na atualidade, porque nós estamos tratando do futuro do nosso país. Eu vejo o futuro, se esse PNE for aprovado, eu vejo pessoas, os jovens amebas andando na rua, porque não tem matéria, não tem lição. Se você chegar a ver que mudaram o nome da matéria de história, porque não é mais história, agora é o que rola por aí. Então, está nesse nível, já a educação. Eu até passei, vou te cortar rapidinho aqui, porque eu tenho a listinha. Eu passei, hoje, por acaso, para a editoria de educação, uma denúncia que eu recebi pelas redes sociais, é uma estudante de terceiro ano de ensino médio, não sei de qual cidade, mas é uma aluna de uma escola pública, dizendo que inveja que eu tenho de quem terminou o terceirão no fim de 2023. Pelo seguinte, ela disse, eu só tenho, hoje em dia, com o nome da disciplina, português e matemática, e ainda assim, muito mal e mal dado. Ela já percebeu com um mês e pouquinho de aula, aí muito mal e mal dado. Aí ela vem, olha o que eles estão querendo que a gente estude. O que rola por aí, eu já acho a listinha aqui para te passar, mas é assustador, a lista das disciplinas. Então, vocês estão acompanhando, e isso antes, né, Naná? Antes de ser aprovado o maldito relatório, e falo maldito com toda pompa, porque é essa palavra para definir mesmo, o maldito relatório produzido por essa corrente de extrema esquerda, extremíssima esquerda, altamente ideológica, que quis discutir como será a educação brasileira pelos próximos 10 anos. Então, eu tive acesso ao documento base do PNE, veio já pronto para a gente aprovar. Então, como funcionava? Nós estávamos numa sala e tinha separado por blocos, por idade, eu estava numa delas lá, e o documento já veio pronto para ser aprovado. Se nós quiséssemos que mudasse alguma coisa, nós lá pedíamos e discutíamos o texto, né? Teve um momento que eles falavam que eles não queriam polícia na escola, porque polícia é violência, né? Aí eu grifei e falei, eu quero mudar isso, eu não quero que as crianças tenham a ideia de que a polícia, né, truculenta, porque a polícia protege as crianças na escola, e é necessário policiamento na escola, visto que já tivemos vários casos de invasões na escola aí que foram, né, trágicos. Então, nisso,
eu estava na sala, nós tínhamos 3 pessoas numa sala e estávamos alinhados com os mesmos pensamentos, o restante era tudo professor, aluno de faculdade, líder de movimento LGBT, então todo mundo se levantou contra nós e foram grosseiros, de modo que eles não deixaram a gente passar a mudança do texto que nós colocamos. Então é um texto que já veio pronto, já para ser aprovado, para a gente ir lá dizer, tá? E eles não davam, assim, a oportunidade para que a gente pudesse mudar nenhuma frase, nenhuma palavra do texto. Então, esse foi só uma cena. Inclusive, né, nessas audiências que nós fomos do CONAI, aqui na etapa municipal, não sei se você chegou a ter acesso a uns vídeos aí sobre, lá tinha movimento LGBT, movimento das lésbicas. Eu exibi no programa. Eu exibi no programa Desdoutrinando, a gente fez programas Desdoutrinando, inclusive eu entrevistei jovens mulheres que foram agredidas fisicamente por esses marmanjos extremistas de esquerda, tiraram o sangue delas, arranharam, deram soco, porque não queriam sequer a presença delas ali para discutir mudanças no relatório do CONAI, uma coisa extremamente agressiva. Desse jeito você vê como é que nosso futuro está comprometido, porque se falava de tudo, menos de educação, nesse Plano Nacional de Educação. E se nós não fizermos alguma coisa agora, nós vamos estar com o nosso futuro comprometido e de uma maneira muito séria. Então, eu creio que esse Plano Nacional de Educação tem que ser divulgado, o documento, para que todos possam ter acesso. Porque eu tenho certeza que se os pais tivessem acesso a esse documento, eles não iam concordar. Porque é surreal o que eles estão querendo implementar na educação do nosso país, é muito preocupante. E a falta de debate, né, Celso? A falta de debate é que incomoda muito, não é que, enfim, os conservadores, né, ou os de direita, como eles chamam, não queiram debater, não queiram fazer evoluir, tudo precisa de evolução, sem, obviamente, destruir o que já foi construído pelos nossos antepassados, é isso que a gente prega, né? Progresso através da ordem, através do respeito, mas eles não permitem o debate. O que a gente observou foi que eles escondem essas pautas, né? E a gente tem difícil acesso a elas. A gente pede até para os vereadores, para os deputados estaduais, nos avisarem, mas daí vem a resposta, olha, eles escondem até da gente, a gente não tem acesso, a gente só vai saber quando já está para ser votado, na calada da noite, né? Como se vê lá no Congresso. Então, isso tem método, isso a gente pode até falar, né, é governança mundial mesmo, como nós estávamos vendo ali, nós, América Latina, nós já estamos sendo, né, doutrinados de forma que nós sejamos a fazenda do mundo, né, lá o primeiro mundo, como a gente vê ranqueado aí como os primeiros, são os tigres asiáticos, né, China, Coreia, essas coisas, esse pessoal, né, eles estão no topo, mas por quê? Por que será que eles não usam o método Paulo Freire lá? Né? E incentivam tanto que a gente utilize aqui. Isso tudo tem método. A discussão é muito profunda, muito longa, mas é bom a gente ir chamando para esses temas, né? Se possível, eu gostaria até de mostrar algumas contradições, porque quando a gente estuda a educação, o Jean Piaget faz, bem rapidinho, ele faz as fases de desenvolvimento, né, que são o sensório-motor, de 0 a 2 anos, operacional, de 2 a 7, né, o concreto, que é de 7 a 11 a 12, e o formal, o ensino formal, né, o aluno se torna, assim, no ensino formal, a partir dos 12 anos. O que quer dizer isso, que Jean Piaget descobriu? Que a criança, a partir dos 12 anos, ela consegue se colocar no lugar do outro, ela consegue abstrair e coisa e tal, é a partir só dessa idade. Mas, daí Paulo Freire diz que o método dele é a educação de adultos, né? Que ele vai ensinar lá tijolo, mas daí o tijolo, ele vai dizer, quem que faz você construir a tua casa? Quem que te explora? Quem que é isso? Quer dizer, uma educação ideológica. E daí, o próprio Paulo Freire falava que esse método não era para educação infantil, mas, veja que eu encontrei uma contradição dele, quando ele fala assim, essa é uma frase dele, não basta saber ler que Eva viu a uva. É preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social. Quem trabalha, quem produz, sabe? Então, ele tenta ideologizar, né? Desculpe. Isso, ideologizar já desde a formação. Isso é contraditório para mim, por quê? Porque Jean Piaget afirma que lá pelos 7 anos a criança ainda não tem maturidade para entender esse contexto. Só vai começar a desenvolver a partir dos 12. Eu acredito que Paulo Freire sabia disso, ele era doutor em educação, mas ele jogou isso
dentro da educação brasileira, e a maioria dos professores, por desconhecimento, por boa-fé... Por ideologia também. Entraram nessa sem questionar. Entenderam o que eu quero dizer? Isso daí é uma discussão profunda. Vamos lembrar, né, Celso, que o então governo Dilma, o terceiro governo petista, transformou o Brasil, transformou o Paulo Freire no patrono da educação do Brasil, e transformou a política da educação do Brasil chamou de, entre aspas, né, porque obviamente o inverso, chamou de pátria educadora. Foi ali que a gente começou a ver a deseducação caminhar a passos largos no Brasil, e os resultados do PISA cada vez piores. Essa educação é a cara da Dilma. Palácio da Esquerda fala muito, inclusive grandes educadores. Paulo Freire é um dos mais citados no mundo acadêmico. Eu te digo por quê. Porque a citação é feita em cima do que ele produz. O que Paulo Freire produziu? Educação de adulto. Quantos escreveram sobre educação de adulto? Eu praticamente só conheço ele. Então, quando você começa a escrever um artigo científico, você vai descrever as pessoas básicas. Então, Paulo Freire é básico para a educação de adulto. Então, você cita ele, você praticamente é obrigado. Então, com isso, a esquerda quer dizer que ele tem uma importância fundamental. Não, ele só é citado, mas não é aplicado. Vá ver se ele é aplicado nos tigres asiáticos. Eu quero que me mostre aonde que na Coreia, aqui na China, aonde que ele é aplicado. Não é aplicado. Finlândia, né, os países com as melhores educações do mundo, e até a gente citando aqui o Jean Piaget, ouvindo falar do Jean Piaget é ciência pura. E pensar que essa turma se diz defensora da ciência. Não, eles são defensores da ideologia, porque Paulo Freire, embora, obviamente, fosse um cientista, um estudioso da educação, era ideologia pura. Então, ali é Karl Marx, Gramsci, ele estava usando outros teóricos para embasar a doutrina que ele estava criando. É só separar isso que a gente vê o que funciona ou não na educação. Deixa eu só completar aqui, que eu fiquei devendo. Consegui acessar aqui o nome das disciplinas do terceiro ano do ensino médio. Os coitados dos estudantes de escola pública no terceiro ano do ensino médio estão com o seguinte currículo: matemática, língua portuguesa / literatura, ok, até aí se ensinarem definitivamente o que tem que ensinar, e as outras disciplinas são de olho na rede digital, projeto de vida, o que rola por aí, a ação está em suas mãos. A menina que eu vi no vídeo e que eu sugeri como pauta para a editoria de educação da Gazeta do Povo estava indignada e disse: eu quero aprender ciências, eu quero aprender biologia, história, geografia, química, física. Não é que eu goste necessariamente dessas disciplinas, mas eu sei que eu preciso para fazer o Enem, para fazer os vestibulares que eu vou prestar, né, para ter conhecimento básico para depois ir para o mercado de trabalho. Não estou nem aí para essa ideologia que estão empurrando. E aí ela dá alguns exemplos também do que já estão ensinando nessas matérias. O que rola por aí, a ação está nas suas mãos, é ideologia de gênero, enfim, antinazismo, antifascismo, anti-homem, né? Porque são aquele feminismo radical burro, desculpe a palavra. Então, empurrar na cabeça dos nossos jovens tudo o que eles não precisam nesse momento de formação base da personalidade intelectual, inclusive. Celso, vou deixar você concluir e a Naná falar mais um pouquinho, que daqui a pouco o programa acabou. Passa rápido. Então era isso, né? Eu quis só falar que é um método ideológico mesmo, né? Isso tem um porquê em transformar toda a América Latina no celeiro do mundo. E depois eles usarem aqui todos os nossos, não deixar nós utilizarmos as nossas riquezas para mais tarde, quando eles precisarem, eles virem aqui e usarem. A gente já viu isso, né? Os países, né? Entrarem no Irã, né, dizendo que o Irã é ditador e coisa e tal, e entraram lá e tomaram seu petróleo, né, a gente pode falar até dos Estados Unidos. A gente sabe que esses grandes países, essas grandes famílias, eles estão interessados nas riquezas nossas, né? Então, por isso esse método. Esse eu queria falar, mas esse é um assunto bem profundo. Esse é bem profundo, esse dá para ampliar, porque é o papo sobre a esquerda globalista tentando dominar as mentes do mundo. Mas voltando para o nosso cantinho aqui, para a nossa educação, que já é um universo gigantesco, Naná, vou deixar você se aprofundar um pouco mais, porque acabou virando um desdoutrinando também isso aqui, mas é muito importante mostrar que as tias e tios do Zap estão muito empenhados em, de alguma forma, resgatar a educação, o ensino brasileiro, né, das mãos desses extremistas de esquerda, ideólogos que não querem ensinar nossas crianças, querem torná-las eternas, manipuláveis nas mãos deles. A gente viu o que fizeram com o jovem na última eleição, né, manipulando as mentes dos jovens, não só para tirarem título, mas para votarem no bandido de ocasião, né? Naná, o que os tios e tias continuam fazendo? Eu sei que você esteve na Câmara de Curitiba dias atrás, participando junto com outros tios e tias do Zap, de uma discussão sobre educação e ensino, né? Sim, nós estivemos lá e foi chamado alguns especialistas, alguns técnicos que apontaram as muitas falhas desse texto do PNE.
né? Só para quem, no caso, assistindo PNE, Plano Nacional de Educação. Nacional de Educação, Então, e eles nos ensinaram. Então, o que me preocupa, sabe, é que como nós podemos fazer com que a sociedade entenda esse Plano Nacional de Educação, já que eles não têm acesso. Nós precisamos falar mais desse Plano Nacional de Educação, porque é assustador, né? A exemplo de que eles querem fazer, formar militantes. Esse é o objetivo desse PNE, formar militantes. Então, o que acontece? Você acabou de falar, porque eles defendem a ciência. Ok, vamos ver como é que eles estão tentando formar militantes. Eles defendem a ciência e negam, então, a questão lá da doença da picadinha. Eles negam a ciência quando eles negam, né, a biologia humana. Você tem órgãos internos femininos ou masculinos. Isso diz se você é menina ou é menino. Aí as crianças vão para a escola para estudar, eles voltam para casa com a cabecinha cheia de dúvida. O que é isso? Como é que é? Será que eu posso escolher? Mas esse órgão que eu tenho aqui, que eu faço pipi de pé, não tem a menor importância? Então, isso é engodo, é enganação, isso só vai confundir mais a cabeça das crianças, né? Então, eu me preocupo muito com isso, e eu gostaria que nossos ouvintes, que estão aqui tanto na rádio quanto pelo YouTube, que pudessem acessar o documento base desse PNE, que vocês vão ficar chocados. O que eles querem fazer? Não só não colocar a escola cívico-militar, como proibir tanto a escola cívico-militar como o homeschooling. Outra coisa que eles querem fazer na educação básica, eles querem que escolas particulares sigam o currículo deles. Tá? Ou seja, eles estão tirando a liberdade das escolas particulares de ter o seu próprio currículo escolar, né? Ou seja, as crianças vão ser doutrinadas, não importa se é na escola pública ou na escola particular. Então, eles estão impondo isso. Eles não estão dando opção, eles estão impondo a sociedade como um todo a colocar essa agenda globalista, ideológica, já desde pequeno, desde a pré-escola. Então, isso é muito preocupante. Agora, eles estão fazendo com que os nossos filhos, a partir do momento que entra do portão da escola, eles pertencem ao Estado, e o Estado vai fazer o que quer com eles. Então, essa é a grande preocupação, e as pessoas precisam entender como isso é grave. É uma pauta importantíssima. Você não pode permitir que a professora do teu aluno, aquela professora, não são todos os professores. Ninguém aqui está dizendo que os professores são ruins. Que aqueles professores que querem fazer o trabalho ideológico, né, as crianças possam estar preparadas para receber esse conteúdo e dizer não. Então, vou aproveitar Isso, vou aproveitar a tua deixa, a gente está no minutinho final aqui do programa, para deixar a dica para quem está nos assistindo e pensando como que eu posso agir para que isso não aconteça com o meu filho. Procura as Tias e Tios do Zap no Instagram, @Tias e Tios do Zap, tá aqui na descrição do vídeo também. Fala com a Naná por mensagem direta, ela vai achar o grupo mais engajado na sua região aí para você também atuar, também agir. Naná, muito obrigada por mais essa participação, viu? De nada, obrigada, é a oportunidade. A gente precisa de mais canais que a gente possa divulgar isso, porque o povo precisa de informação, o povo precisa buscar informação, né? Procurar por si mesmo, é preocupante, né, o futuro do nosso país. Então, busque informação, vá saber o que é o PNE, que documento é esse, se preocupe, porque é grave. É muito grave. Um beijo para você, Cris, obrigado pela oportunidade, ao Celso também por eu chamar ele prontamente atender aí, obrigada. Obrigada, e Celso também, um beijo carinhoso para você pela participação aqui, muito importante. Obrigado a todos vocês e vamos continuar nessa luta de esclarecer ao povo brasileiro. Muito obrigado. Exatamente, desistir jamais. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui, lembrando que na sexta-feira tem o programa Conversa com Cristina Grêmio, em que eu converso com escritores conservadores. Até lá! Sou apenas humano, faço o que posso. Apenas um homem, faço o que posso. Não ponha culpa em mim, não ponha culpa em mim.